Falando da reforma tributária, doutor Gustavo, o que de fato foi aprovado em termos de reforma tributária final até o momento que a gente tem, ciência, né, em 2026, em relação do que era a expectativa outrora? Olha, Rodrigo, em primeiro lugar, eu sempre que falo de reforma tributária, eu gosto de fazer um comentário sobre o equívoco que está sendo cometido no que diz respeito à forma como a reforma tributária está sendo feita. Que a reforma tributária é necessária, isso ninguém discute. Acho que é o único consenso que existe em relação a todos que debatem esse tema é que a reforma tributária ela é efetivamente necessária, mas não da forma como ela está sendo feita. Você não isolou a tributação sobre o consumo, você não isolou a tributação sobre a renda, você não isolou a tributação sobre o patrimônio e foi discutindo isso de forma estanque, sem se levasse em consideração o que uma alteração aqui poderia influenciar a tributação de um outro ramo da sociedade ou do outro ramo da economia, como ocorreu agora. Nós focamos na reforma da tributação no consumo, que é uma tributação atualmente, foi um sistema que ele se deteriorou ao longo do tempo e transformou o nosso sistema num caos absoluto. Nós focamos isso na reforma do consumo. Ah, não, vamos fazer a reforma da renda depois, que é um equívoco. Tudo deveria ter sido feito ao mesmo tempo. Isso fez, a meu ver, que você criasse incidências que tornarão a vida do cidadão brasileiro, a vida do contribuinte brasileiro, um caos. E o pior, com um período de transição em que nós vamos ter que até 2032 conviver com dois caos ao mesmo tempo. Isso é muito preocupante. Por que você entende que o Brasil decidiu mudar agora, nessa gestão desse governo, trazer todas essas mudanças e não trazer uma discussão pautada com os grandes tributaristas, com as empresas? Por que você achou que isso foi Não, eu não diria que isso é um feito deste governo. A reforma tributária, eu me lembro a primeira vez que eu tive contato com a reforma tributária, foi em 1995. A reforma era a emenda constitucional 195 ou 175, não me lembro bem, que era denominada reforma do barquinho, porque existia um IVA federal, um IVA estadual, eles iam se revezando nas operações internas e interestaduais. Então, é como se fosse um barquinho numa onda do mar. Em decorrência disso é que se chamou a reforma do barquinho. Isso foi em 1995, que já se pretendia, você vê, 95 eram 7 anos depois da promulgação da Constituição Federal de 88, e ela já nasceu antiga, porque ela simplesmente repetiu a reforma de 65. Então, logo em seguida, veio uma reforma tributária tentando modificar aquilo tudo, transformar já era um IVA dual naquela época, que, ao meu ver, é um equívoco. O IVA não deveria ser dual, gerou essa confusão toda que nós temos aqui, hoje em dia. Mas e depois houve a apresentação de vários outros projetos. Eu me lembro de um projeto do qual foi relator o deputado Mabel. Isso foi muitos anos depois disso. Houve várias outras tentativas de reforma. Essa reforma tributária, ela surgiu no governo anterior, com a apresentação. O CECIF se reuniu. O CECIF é uma instituição que foi a responsável pela elaboração do projeto do qual resultou a PEC 45, foi o principal projeto do qual resultou a reforma tributária do consumo. Depois veio a 110, pelo deputado Raul e tal, depois as duas se juntaram. Mas o CECIF ele se reuniu lá atrás, antes da pandemia, entendeu? Isso foi no governo anterior. E de lá para cá nós tivemos uma discussão, nós atravessamos a pandemia discutindo reforma tributária, o que, ao meu ver, era um equívoco enorme, porque na pandemia o Estado estava com uma necessidade de gastar enorme. Como é que você vai fazer uma reforma tributária se o seu lado de despesa está absolutamente inflado, você precisando de receita? Obviamente, você vai criar uma tributação que é muito
que gera uma carga tributária muito maior, porque os seus parâmetros naquele momento da reforma tributária